O que eu vou falar com vocês agora diz respeito a dois grupos de questões que aparecem no consultório e que também podem envolver as disfunções sexuais. Porque aquilo que nós chamamos de disfunção são as questões associadas a não funcionamento do genital. Agora eu vou contar para vocês e discutir com vocês como é que, na verdade, um homem pode desenvolver outros mecanismos, outras coisas, que de repente podem ser extremamente complicadas e são valorizadas no universo masculino. Uma dessas coisas é o que se chamava de comportamento sexual compulsivo, ou agora um transtorno de um comportamento hipersexual. Veja que essas questões elas não são novas, elas ocorrem já há bastante tempo em termos de estudos ou até de nomenclatura. Já no século passado, nós tínhamos profissionais de saúde que tinham preocupações relacionadas a como é que como é que alguém poderia desempenhar um papel sexual várias vezes num curto espaço de tempo. Vejam só. Comportamento sexual compulsivo é um termo relativamente recente, da década de 1990. Mas essa compreensão de que homens gostam de sexo ou preferem sexo é uma coisa relativamente antiga. Afinal de contas, se nós observarmos algumas entidades, deidades greco-romanas, nós vamos reconhecer que existiam figuras masculinas que viviam nas florestas, os sátiros, que eram benquistas do povo grego e romano, como uma forma masculina muito importante. Eram hipersexualizados, eles gostavam, faziam sexo com muita frequência e viviam atrás das ninfas, que eram outras semidivindades de gênero feminino que também conviviam nas florestas. É interessante notar que isso era percebido como uma coisa, então, vamos chamar assim, natural. Ou seja, estar no mundo selvagem e estar no natural. Se está no natural, é uma coisa que precisa acontecer com frequência. E acontecendo com frequência é algo que é interessante de aparecer. O natural é adequado. Olha, o que seria um comportamento sexual compulsivo ou um transtorno de comportamento hipersexual? Gostar de sexo faz bem. Gostar de sexo é bom. Mas, e se nós fazemos várias vezes atividades sexuais num curto espaço de tempo? Isso depende. Depende de alguns outros aspectos. Quais aspectos deveríamos estar olhando, observando? Por exemplo, se as atividades sexuais que estão acontecendo e repetidas, elas estão interferindo com algum outro tipo de comportamento. Então pensava assim, esses outros comportamentos ocorrem de que maneira? Eu em vez de trabalhar vou fazer sexo. Aí me lembro da história desse paciente. Bem, ele se sentia sexualmente estimulado o dia inteiro. Assim dizia. E todos os dias à tarde, ele era o dono da empresa, mas na verdade era um sócio, ele tinha um outro sócio de mesmo grau. E o que ele fazia? Ele convidava a secretária do sócio dele para ir para um motel. E é claro, chegava um pouco mais tarde do que só o horário de almoço. Isso trazia um problema para os dois. Ele deixava de ter algumas atividades, mas ele atrapalhava que a secretária do sócio dele trabalhasse no horário adequado. Então, a atividade sexual dele já começava a interferir com atividades profissionais. Não é só assim. Algumas pessoas usam a justificativa de que isso os fazem mais homens. Uma vez me convidaram para uma entrevista numa rádio sobre o assunto. E por acaso convidaram um artista, um cantor, e esse cantor já começou dizendo que ele era compulsivo sexual
Porque ele gostava muito de fazer sexo. Eu acho que ele não tinha entendido o que eu ia fazer ali do lado dele para contar do problema sexual, do problema que é um comportamento sexual além da conta. Veja, de novo, não estamos falando de fazer sexo e isso ser mal. Nós estamos falando de fazer sexo e isso atrapalhar outras atividades. Outro exemplo é a pessoa que sente que precisa fazer sexo com muitas pessoas diferentes, inclusive isso competindo com a atividade dentro de casa. Também posso pensar que um homem possa chegar, e isso já ouvi vários pacientes chegarem e contarem assim: é que eu me masturbo muitas vezes por dia. Puxa, muitas vezes quantas? Em média 9 vezes por dia. Média significa o quê? Às vezes são só 7. E mais? Às vezes pode ser 14. Quanto tempo você demora para uma atividade sexual? Porque aqui eu vou começar a entender como é que isso se estende ao longo do dia. Porque se uma pessoa precisa de 8, 9 ou 10 oportunidades sexuais durante o dia, quanto tempo ele leva para cada oportunidade? Se ele me disser que só leva 1 minuto, ok, mas 1 minuto, a maior parte dos homens vai me contar que em 1 minuto não dá tempo de parar para se concentrar, para se dedicar a uma atividade sexual. Então, como é que esses homens vão precisar desenvolver coisas? Talvez precisem de estimular fantasias sexuais, precisem de ter estímulos físicos com outra pessoa, talvez precisem de um tempo isolado para se concentrar e não apenas ter ereção, mas também pensar em coisas sexuais. Pois é, esses impulsos sexuais, eles passaram a ser descritos enquanto um problema quando repetidamente acontecia num mesmo dia, desde o século passado. E um deles, um dos psiquiatras mais importantes dessa descrição, traz livros, um livro que se chamava Psicopatias Sexuales, teve várias edições em português, a última edição é de 2001 pela editora Martins Fontes, e o Krafft-Ebing, ele contribui para a psiquiatria descrevendo isso como uma doença mental, uma doença de uma degeneração mental. É bom lembrar que, nessa época, havia uma necessidade, uma construção da psiquiatria, e por isso, então, aqueles problemas que antes eram pecados para a igreja passaram a ser doenças mentais. Quero contar uma outra coisa para vocês. Eu já, terminando as disfunções sexuais, queria falar dessa hipersexualidade, porque muitos homens se identificam com a ideia de uma hipersexualidade como sendo masculina, como sendo necessária. De verdade, a maior parte dos homens tem um discurso de que gostaria de ter uma parceira, uma esposa, uma mulher que fizesse sexo todos os dias, estivesse sempre disponível para sexo. O que acontece na maioria das vezes é que quando esse homem encontra uma mulher que esteja desta maneira disponível, ele não está mais. Por quê? Porque se tratava de um discurso. Discurso significando uma maneira de representação social daquilo que eu considero que seja bom. Pois é, mas isso é valorizado há muito tempo. Afinal de contas, pensando naquelas deidades greco-romanas, os sátiros, que seriam entidades com o corpo de um humano, porém da cintura para baixo de um bode, inclusive com chifres, significaria que eles eram muito mais selvagens ou disponíveis para o sexo. Aquelas figuras se tornavam símbolos de uma sexualidade masculina e continuaram sendo, ainda hoje são. Exemplo de um outro paciente que me chamou muito a atenção e foi muito triste ouvi-lo. Por quê? Ele chegou na minha frente dizendo realmente que ele era um compulsivo sexual, que ele fazia sexo com muitas pessoas, muitas vezes, e ele que precisava parar com isso porque, caramba, é que a esposa dele disse que casado com ele desse jeito não dava. Ele queria começar um tratamento, inclusive a esposa dele sabia que ele me procurou para um tratamento. Pois é, mas eu comecei a compreender que ele, na verdade, queria usar a ideia, ou o contexto social dele estar em tratamento para essa
compulsão sexual, como ele chamava, e ainda muitos homens chamam, porque o termo compulsão parece que ficou uma coisa que repetia essa coisa bonita de fazer muitas vezes. Então, esses homens me contavam uma circunstância, esse específico. Ele, na cidade dele, ele não era daqui da cidade de São Paulo, ele dirigia o grupo dos... Bom, é um desses grupos que dão apoio social a pessoas que têm problemas de atitudes sexuais mais impulsivas. Ele era o presidente do grupo. Ele me deu um exemplo, naquela semana tinha ocorrido assim, ele começou a reunião, ia começando, todo mundo sentado, você sabe, né? Faz o círculo para começar a dizer que eu há mais uma semana sem agir compulsivamente, mas apareceu uma moça, entrou uma moça pela porta ali e, bom, ele chamou ela para sentar do lado dele, se apresente, e ela conta, porque eu sou uma compulsiva sexual, mal conheço as pessoas, já vou para a cama com elas. E ele me contou que durante a reunião toda, as 2 horas que eles passaram ali, ele ficou roçando o joelho na perna dela. E punha a mão na perna dela o tempo todo, como se fosse uma ênfase, assim, conversando. Terminou a reunião, ele levou ela para o motel. Ele não tinha intenção de parar com o comportamento dele. Ele, inclusive, usava um mecanismo, porque ali era um local onde ele encontrava mais pessoas disponíveis para o que ele queria. E com a justificativa para a esposa de que ele estava num local para se tratar. Esses são comportamentos complicados, porque esses homens raramente têm uma motivação séria, útil para se tratar. Na verdade, a cada vez que essas pessoas fazem sexo, essas pessoas, e são a maior parte de homens, essas pessoas têm um mecanismo recompensador muito especial, têm orgasmos, têm satisfação. Essas pessoas não sentem que estão se prejudicando com esse sexo. Veja, mesmo que ele comece a gastar muitas horas de trabalho. Há exemplo de outro paciente que ele era sócio de uma empresa de um porte razoável, só tinha mais um sócio. E um dia esse sócio entra na sala dele, olha para ele e diz assim, olha, tá aqui um contrato de compra e venda e eu quero que você assine na última página, rubrique todas as páginas, porque eu estou comprando a sua parte na empresa. Não, mas eu não estou vendendo. Bom, você vai vender sim, porque já há alguns anos você não trabalha. Eu não sei o que você fica fazendo no computador, mas eu sei que você não trabalha. Você não está produzindo, só eu estou trabalhando. Então eu quero, sem litígio, eu quero que você assine aí. Estou pagando o preço de mercado sem problemas, mas não dá para trabalhar com você. Entendeu? Ou seja, ele realmente ficava assim, conversando com pessoas no computador, com outras pessoas, fantasiando, imaginando para fazer sexo com outras pessoas. Pois bem, essas pessoas só percebem, ou talvez tenham uma motivação séria para mudar o comportamento, quando geralmente a parceria sexual, a família, vai ser perdida. Normalmente, eles já chegam no movimento de perda, ou já perderam. São pessoas, muitas vezes, trazem essa complicação, e essa complicação outra é que eles já passaram muito tempo nesse processo. Esses homens podem chegar a um tratamento muito depois dos 30 anos de idade, aos 40, aos 50 anos de idade, com uma história longa de uma constante confirmação de que aquela atividade era boa, afinal de contas, prazer sexual sempre ocorreu. Então, alguns textos, ainda textos da década de 1970 e 80, costumam dizer que esses compulsivos sexuais, eles tentam repetir sexo muitas vezes porque eles não se satisfazem com o sexo. Se satisfazem muitas e muitas vezes. Eles não têm controle do impulso de busca. Então, aquela coisa que se chamava de compulsividade passou a ser percebida como um transtorno de impulso, como muitos outros. Porém, ele é muito menos deletério, por exemplo, do que alguém que tem um impulso sem controle de fazer apostas em jogos, ou de controle de usar drogas ou até comida.
porque o sexo não deixa muitas marcas no corpo da pessoa, pelo menos esses sexos que eu estou contando de uma maneira, vamos chamar assim, comum. E com isso eu quero dizer também que existem, de verdade, alguns outros mecanismos que mantêm esses comportamentos e, de verdade, muitos homens com comportamentos hipersexualizados no grau de transtorno, ou seja, sem controle, torno a dizer, não é gostar de sexo e adequadamente ter atividades sexuais durante a sua semana sem interromper ou sem atrapalhar ou sem competir com outras áreas da vida da pessoa. Eu me refiro a pessoas que já estão tendo prejuízos. De novo, reforçando, geralmente os prejuízos vão aparecer e vão motivar tratamento porque eles aparecem no trabalho, na família e no relacionamento a dois. As outras áreas de vida que já têm prejuízos provavelmente não vão ser tão importantes ou então vão ser deixadas de lado. Normalmente essas pessoas não têm desenvolvido as áreas de atividades religiosas e espirituais, não têm desenvolvido as áreas de atividades físicas ou de cuidados com o próprio corpo, não têm cuidados com relação a nem alimentação adequada, podemos dizer assim. Só que eu já contei coisas que, olha, se vão trazer prejuízos décadas e décadas depois. Mas também é mais provável que essas pessoas não tenham atividades de lazer repetidas, que assim tenham satisfação com fazer coisas sozinhos ou até mesmo atividades em grupo, atividades sociais. Então nós vamos ter prejuízos de outras áreas, mesmo que essa pessoa nem considere que sejam prejuízos. Bom, mas aqueles que têm uma falta de controle desse impulso, e isso se transforma num transtorno porque existe um prejuízo grande e com possíveis perdas, eles vão entrar num outro mecanismo que logo vai aparecer. Sabe, as pessoas que normalmente falam tratam desse tipo de problema, outros colegas de profissão que aí no mundo vivem falando desse mesmo assunto, costumam dizer assim, olha, é que esses sujeitos, além dessa circunstância, tem outra. Essa outra é uma outra circunstância complicada. Essa circunstância complicada é exatamente a situação de não controlar outros comportamentos sexuais. Pois é, aqui eu trago para vocês essa discussão que são as parafilias. Nesse livro vocês encontram todas essas discussões. Por que quero falar disso? Olha, quando o termo parafilia foi montado lá no começo do século XX, ele tinha um objetivo claro de dizer assim, olha, eu tenho uma forma de gostar, eu gosto de algum objeto, de alguma situação, de algum mecanismo, de alguma forma de obter prazer que não é aquela forma usual. De verdade, o termo foi criado tentando não valorizar os termos anteriores, como eram o termo tara, que significaria um mecanismo genético, uma tara genética, seria aquela carga genética que provocaria o problema sexual. Um desvio sexual, que seria, na verdade, uma configuração estatística da circunstância, ou seja, olha, se 50% da população age de uma determinada maneira, os outros que estiverem fora dessa maioria são desviados. Então eles são tarados, desviados. E esses termos foram criados com uma carga pejorativa, uma carga moral. A necessidade era de criar uma palavra que significaria, então, amor paralelo, um amor que seria diferente da média das pessoas, para que não tivesse e não carregasse um significado moral negativo. Alguém queria perguntar aí? Alguém está com o microfone aberto. Mas o que é uma parafilia no final das contas? Olha, são simplesmente formas diferentes de expressar a sexualidade, comportamentos diferentes. Mas eu falei comportamentos, só que eu também referi objetos e também referi métodos. Exato. Existem pessoas que têm objetos sexuais diferentes. Então existem parafilias
objetais no sentido de, olha, eu gosto de pessoas de determinado tipo de corpo. Então existem pessoas, a maior parte são homens, é verdade. Estatisticamente são. Alguns homens dizem, eu só gosto de mulheres muito grandes. Eles imaginam essas mulheres como se fossem amazonas, guerreiras, poderosas, enormes. Sim, por exemplo, nos campeonatos de jogos de basquete, existem homens que seguem esses campeonatos e assistem todos os jogos, porque aquelas mulheres mais altas do que eles são objetos eróticos para eles. Claro que assim, se for necessário, se for possível uma aproximação daquelas mulheres em um relacionamento afetivo e sexual, eles estão nas nuvens. Nem sempre, porque também essas pessoas muitas vezes têm as suas dificuldades de habilidades sociais, porque afinal de contas, escolher alguns tipos de pessoas muito diferentes se torna um problema estratégico. Então, por exemplo, esses homens que gostam dessas amazonas imaginam uma série de coisas, inclusive que elas vão, nas atividades sexuais, se sobrepor fisicamente a eles, como que também fisicamente esmagá-los para trazer sensações físicas diferentes. Ainda como objetos, eu posso pensar em coisas muito mais simples. Conheci uma pessoa que só se aproximava de mulheres que usassem óculos. A preferência dele era por mulheres que usassem óculos. Ah, mas ninguém percebia isso. Claro que não. Eu acabei de contar uma preferência que, assim, não vai fazer muita diferença para as pessoas e provavelmente nenhum de nós vai reconhecer isso. Mas quando um homem de 1,50 m está andando na rua com uma mulher de 2 metros, todo mundo vai olhar. Porque não é o padrão social reconhecido como natural, normal. Nem normal estatisticamente. Aí eu posso pensar numa outra forma de expressão de objeto. Pessoas, homens que procuram mulheres muito mais velhas que eles. E quando eu digo mais velhas, essa é uma diferença importante. Porque não estamos falando de 1 ou 2 anos ou 3 anos. Nós estamos falando de uma quantidade de tempo que produz diferença física. Então, seria um homem de 30 anos sonhando em fazer sexo com uma mulher de cabelos brancos. E se ele está casado com uma mulher, ele fica ali esperando quando é que ela vai ter cabelos brancos. E vocês sabem de uma coisa, então aquela mulher com 40 e poucos anos começa a ter uns cabelinhos brancos, ela vai lá e tinge. E a frustração desse sujeito acontece. Esses são casos que às vezes nós vemos no consultório. Ainda assim, tenho que contar que existem algumas formas que não são tão comuns no consultório. Daqui a pouco eu vou voltar às formas comuns do consultório, porque é o que interessa. Porque, sim, elas estão associadas às disfunções sexuais. Afinal de contas, eu acabei de começar a contar para vocês que se um homem tem uma preferência especial muito diferenciada por um tipo de pessoa, se ele não tiver esse tipo de pessoa, como é que fica o desejo dele? Como é que fica a ereção dele? Como é que fica a resposta do corpo dele? E aqui nós temos problemas importantes para ponderar. Olha, e se esse homem, por exemplo, tiver preferências por pessoas com aparência feminina? Você quer dizer um homem efeminado? Não. Eu quis dizer um travesti. Talvez um transexual, talvez um transgênero. Eu tenho que compreender que existem formas de preferências. Mas eu falei de métodos também. Afinal de contas, algumas pessoas vão preferir mecanismos que tragam, assim, maneiras diferentes de conduzir à satisfação sexual. Algumas pessoas só gostam de relacionamentos onde algum grau de desconforto físico possa acontecer. Opa, nós estamos falando de dor? Dor. Então pode ser com dor. Pode ser com dor. Mas tem que ser muita dor? Depende, cada um vai escolher de um jeito. Alguns vão querer um desconforto físico constante. Outros querem dor a ponto de ter a carne cortada. Outros
querem algo semelhante de serem submetidos e serem humilhados, moralmente humilhados, emocionalmente humilhados, muitas vezes apenas na circunstância privativa, dentro do quarto. Outras vezes, numa situação pública. E na situação pública acontecer de uma maneira, às vezes, complicada. Pelo menos vai aparecer para as outras pessoas. Mas discutiria em público, num restaurante, numa lanchonete, numa circunstância que ficaria visível e a pessoa passar vergonha. Pois é, eu falo de tipos físicos, eu falo de métodos. Mas eu ainda pensava que talvez a gente devesse procurar aonde a gente encontra essas coisas. Talvez a gente devesse buscar quais são as coisas mais comuns no consultório, porque isso vai interessar muito mais para quem busca o cuidado do consultório. Veja, eu tenho uma apresentação sobre essas questões. Olha, algumas coisas são mais comuns que outras, outras são tão incomuns que a gente nem sabia que existia. Aquilo que nós denominamos comportamento sexual compulsivo ou um transtorno de hipersexualidade começa a aparecer nessa questão das parafilias quando essas pessoas descobrem que, de repente, existem outras formas de buscar sexo. Então, o comportamento dito hipersexualizado, de uma maneira mais complicada, começa a assumir coisas. Por exemplo, usar pornografia pela internet. Ah, isso tem sido comum, a gente ouve falar disso, né? Tem um monte de gente dependente de pornografia na internet. Talvez o termo não fosse dependência exatamente, mas é um mecanismo que usa o meio internet para procurar principalmente vídeos, fotos, coisas associadas a sexo, porém cada um procura de uma maneira muito específica, e aí entra a parafilia, porque muitos vão procurar essa pornografia na internet de maneiras especiais. Alguns até usam a expressão assim, eu procuro sexo comum, sexo normal. Aí nós vamos entender que o sexo normal talvez não seja tão normal para outras pessoas. Alguns vão procurar sexo dito normal com tipos específicos. Alguns com travestis, alguns com bissexualidade, algumas situações onde existam exibicionismo, onde existam voyeurismos, onde existam comportamentos sexuais parafílicos. Vejam que agora eu usei uma outra expressão. Um comportamento parafílico. Primeiro, eu tenho que pensar no comportamento parafílico, porque comportamento parafílico ele é apenas descritivo, ou seja, olha, aquele comportamento diferente é um comportamento parafílico. Mas, se ele começar a trazer prejuízos nas outras áreas, ou um prejuízo em si, nós podemos começar a deduzir que talvez tenhamos um transtorno. Ultimamente, então, a ideia é de compreendermos que o comportamento parafílico em si não é um problema. Ele vai ser um problema quando, ou denominado enquanto um transtorno, quando ele é repetido de maneira muito frequente, sem controle, que conduz a uma circunstância preferencial sem procurar outras alternativas, que não considera a outra pessoa participando de maneira consensual, que possa trazer prejuízos pessoais ou a outras pessoas. E aí nós vamos entender que alguns comportamentos parafílicos passam a ser transtornos basicamente por serem não consensuais. Na nossa cultura, um comportamento parafílico não consensual é gostar de sexo ou atividades sexuais com menores de idade. Ou seja, é ilegal, já é um problema na nossa cultura. Alguns outros, por exemplo, voyeurismo. Então, se eu começo a buscar circunstâncias que implicam invasão de privacidade, já é ilegal, eu estou trazendo prejuízos potenciais a outras pessoas. Quando eu dava aula na graduação, na faculdade,
numa reunião de professores, nós estávamos discutindo o que fazer com um aluno que nós soubemos que procurava olhar através do buraco de fechadura do banheiro das professoras e das alunas. Isso é invasão de privacidade. Isso é ilegal. Ah, mas não existem formas legalizadas de alguém gostar de ver coisas sexuais? Tem um monte, inclusive pornografia na internet. A pessoa está sozinha em casa vendo os vídeos e ela não está invadindo ninguém, não está produzindo mal a outras pessoas. Ela pode assistir shows eróticos nas boates no centro da cidade. Mas as pessoas que desenvolvem esses comportamentos, parece que então não são só comportamentos, tem um outro grau de complicação. Eu digo complicação porque nós vamos compreender como um transtorno, porque elas não estão considerando o mundo social onde elas vivem de uma maneira útil. Existem pessoas que também, por exemplo, nesse comportamento hipersexualizado, elas têm um prazer especial em seduzir pessoas de maneira seriada. Então, começa a conversar com alguém e já parte para um mecanismo de sedução. Historicamente, isso tem um nome de Dom Juanismo, referência a Dom Juan, Dom Giovanni, alguém que seria reconhecido historicamente como alguém que seduzia um monte de mulheres, faria sexo com um monte de mulheres. Também nós podemos pensar que teríamos pessoas que fariam uso exacerbado de fantasias. Nós podemos pensar que qualquer outro comportamento sexual se associaria a um comportamento, a um transtorno hipersexualizado. E aí comecei a me referir a outros colegas no mundo que trabalham com essas questões, eles costumam usar uma expressão assim, esses são aqueles assim que têm um comportamento diferente, tem mais outro, e provavelmente tem um quarto também, ou seja, nunca vem sozinho, porque são pessoas que estão impulsivamente buscando comportamentos diferentes para obter prazer de maneiras diferentes. Aliás, nós temos um outro discurso na nossa cultura que jornalista costuma reproduzir sempre. Não, para nós termos prazer, nós temos que, na verdade, fazer coisas diferentes. O casal tem que sair da rotina, porque isso vai facilitar sexo. Pois é, esse discurso começa a pegar para várias pessoas que elas vão experimentando coisas. Uma vez eu escrevi um artigo de um desses comportamentos parafílicos. O uso de introdução de líquidos pelo reto como uma forma de excitação sexual. Essa prática de uso de enemas tem alguns nomes pomposos, tipo clismafilia, mas saiu nessa revista, uma revista masculina. Um dia eu estou no consultório, a secretária vem assim, tem um sujeito aí querendo falar com... Mas falar do quê? Não, viu um artigo na revista, marcou consulta, que não, ele só está com uma revista na mão, disse que queria falar sobre o artigo. Bom, de toda forma fiquei curioso, mas assim, vamos conversar com ele. Aí ele tira a revista, diz, então esse artigo e tal, não sei das quantas, olha, eu experimentei, bom esse negócio, hein? Gente, caramba. Aí ele olha para mim e diz assim, estão formando grupos para a prática dessa... Não, eu só escrevi um artigo, só contribuí para descrever um comportamento. É que eu gostaria de encontrar outras pessoas assim, tipo, olha, eu não posso te ajudar. Mas parece que a ideia de experimentar coisas começou a ser muito comum na nossa cultura, principalmente para homens. Pois é. Então, as práticas que trazem problemas começam a aparecer de diversas maneiras. Existem pessoas, e já apareceram pacientes no consultório, que descobriram que sentiam um prazer especial de ficar entrando em um ônibus lotado para se esfregar em outras pessoas. E eles elegiam pessoas dentro do ônibus para ficar se esfregando. Nessas épocas de pandemia ia ser difícil, né? Mas isso não é tão incomum, verdade? Volta e meia, os noticiários trazem situações onde esses homens ficaram se esfregando, até inclusive a ejaculação, incluindo colocar o genital para fora.
Bom, o paciente que eu atendi não colocava o genital para fora, mas assim, morria de vontade. E me procurou porque ele no final das contas tinha casado, só que assim, ele saía do trabalho dele e antes de ir para casa, antes de pegar o carro para ir para casa, ele pegava um ônibus para ir e voltar numa grande avenida para se roçar em pessoas dentro do ônibus. Quer dizer, ele já gastava um horário diário com essa prática. E ela não era exatamente uma prática que contribuía nem para o relacionamento dele, nem para outras áreas da vida dele. Isso se torna complicado sempre que aquilo está fora do padrão. Algumas coisas fora do padrão, também moralmente complicadas, são comportamentos incestuosos. Isso é mais complicado quando a pessoa até pode chegar para uma primeira consulta, mas talvez venha procurar assim uma maneira de desenvolver uma forma de aparecer no mundo sem que o mundo a condene. Incesto é complicado. Incesto tem um contexto ilegal na nossa cultura, mas se são adultos, a gente vai brigar pela questão moral. Existem circunstâncias associadas a pessoas, a homens gostarem de mulheres grávidas, terem preferências por mulheres grávidas. Essas preferências talvez passem desapercebidas pela maior parte das mulheres grávidas que já foram tocadas na barriga por um homem praticamente estranho numa loja de roupas de grávidas, onde ele chega e já bota a mão na barriga da grávida, porque parece que barriga de grávida é meio uma coisa pública, né? Todo mundo parece que pode pôr a mão. Sob determinadas circunstâncias. Só que não dá para entender se esse homem está fazendo isso e às vezes usando uma justificativa, e isso eu ouvi exatamente desse paciente, que ele estava naquela loja dizendo, não, minha mulher também está grávida, você está com 6, 7 meses, é isso? E põe a mão na barriga e, não, porque eu estou querendo comprar uma roupa para minha mulher, não sei das quantas, preparar não sei o quê. Esse sujeito em especial tinha localizado na cidade dele todas as lojas que vendiam roupas para grávidas, mas uma das coisas que o angustiava é que, na verdade, ele saía dali e procurava o primeiro lugar que ele pudesse parar para se masturbar. E ele se pegou entrando em terrenos baldios, numa cidade, ali do lado da rua, para se masturbar ali, quase à vista das pessoas que estavam passando, e ele percebeu dos perigos que ele corria. Veja que ele não estava me pedindo para tirar esta preferência. Ele estava me dizendo que ele gostaria de fazer alguma outra coisa. Ele queria continuar com a prática. Ainda assim, eu quero abrir para as perguntas agora, mas assim, queria contar uma outra coisa. Existem sim pessoas que procuram, até mesmo no consultório, para uma psicoterapia focalizada nas questões sexuais, porque muitas vezes esses homens têm umas preferências de vestirem roupas femininas para fazer sexo com as suas parcerias. E de repente, essas parcerias não desejam ou nem sabem o que fazer com isso. Mas talvez a gente devesse primeiro fazer uma compreensão do casal. Porque se essas pessoas estão sozinhas, é uma coisa. Se essas pessoas querem estabelecer um relacionamento, nós devíamos estar procurando entender cadê a outra pessoa e o que nós vamos fazer com essas pessoas. Também tem uma coisa de importante nessa discussão, nessa história. Se nós tentarmos entender que existe uma tendência de não controlar impulsos ditos sexuais e por isso aparecem os outros comportamentos sexuais diferentes, nós temos que compreender que essa impulsividade talvez seja muito mais o foco do que os comportamentos em si. Outra coisa importante, essas pessoas, para mudar esses comportamentos, elas precisam aprender a sentir prazeres que talvez nem saibam como são. E, terminando o argumento, se eu aprendi um mecanismo de procurar um prazer sexual específico e eu uso fantasias para procurar esse prazer, eu desenvolvo formas de motivação que me mobilizam, mas eu provavelmente tenho expectativas irreais ou ideias preconcebidas irreais, e isso gera ansiedades
e gera mais esforços para eu procurar esses comportamentos, essas coisas. E isso provavelmente interfere com o quê? Com o desempenho genital. Porque essas pessoas que eu descrevi aí, eu contei para vocês de vários pacientes diferentes, na verdade eles vieram procurar tratamento por terem problemas de ereção, não conseguirem ejacular, ou com ejacularem rápido, ou eles tinham dificuldades do relacionamento interpessoal, porque o foco deles estava em outro mecanismo. Aqui estão alguns resultados de uma... Deixo para vocês essa ideia e quero ver com vocês o que nós podemos fazer a mais daqui para frente.